Todos esses aqui são utilizados em caso de indigestão, gastrite e úlceras pépticas. Alguns antiácidos podem causar constipação, como esse daqui, né? Ou diarreia, como o nosso conhecido leite de magnésio. Quando a gente ouvir falar sobre inibidores de bomba, a gente já vai pensar logo nesses medicamentos que vai tratar o nosso estômago com doenças crônicas. Vai fazer um tratamento mais prolongado, né? Então eles atuam aqui, né? Inativando as bombas de prótons nas células parentais dos estômagos, diminuindo a produção do ácido em até 95%. Então, algum desses exemplos a gente tem que lembrar logo desse carinha aqui, aí, o omeprazol e esomeprazol. Lembrando desses dois, já está tranquilo para vocês. Agora a gente tem aqui um assunto legal, analgésicos, né? Esses analgésicos, os opioides, né, eles são medicamentos que podem, ele pode dar uma sedação, pode aliviar uma dor forte também e também induz uma anestesia em cirurgias, né? A gente tem opioides naturais, como eu falei ontem e expliquei na nossa aula, que é produzida através de uma planta, né, que é a resina da papoula, que é séculos que é feito esse procedimento, só que a morfina só foi feita há pouco tempo atrás, né? Então, se perguntarem o que dê um exemplo de opioides naturais, né, que é um analgésico natural, você pode colocar a morfina, que é a mais conhecida, né? E através da morfina foi que surgiu os opioides semissintéticos, né? Que é a diamorfina e hidrocodona. Vamos lembrar disso, que eu tenho certeza que vai cair algo sobre analgésico nessa prova, viu? A gente também tem os opioides sintéticos, né? Que são completamente feitos em laboratórios, então não tem nada orgânico, não tem nada natural, é tudo através de química. E se perguntar algum fentanil, que é o mais conhecido, você pode colocar o fentanil. E aqui fala dos anestésicos locais, né? Que são os tópicos, de uso tópicos. Ele pode bloquear a transmissão do estímulo nervoso local onde estão aplicados, sem afetar o nível de consciência. Então é um anestésico que vai fazer com que a gente não sinta dor, mas que a gente esteja com um estado de consciência tranquilo. Aí esses anestésicos locais, né? Eles são divididos em amidas e ésteres. É só a gente conseguir lembrar de um anestésico local amidas, a gente lembra logo da lidocaína, né? A gente vai no dentista, coloca logo a pomadinha, a gente já sente tudo ficar formigando e tal. Então é um anestésico local amidas, a lidocaína. E os ésteres, só lembrar da cocaína. Lembrou desses dois, também está garantido alguma coisa aqui. E tem os anestésicos gerais, que ele vai deprimir o sistema nervoso central. Ele vai fazer o que? Ele vai bloquear o sistema nervoso, causando uma consciência, né? Entre aspas, uma intubação, né? Controlada e momentânea, né? Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a inconsciência, né? Que é onde o paciente fica em estado inconsciente durante o procedimento, que é aquela anestesia geral. Vai acontecer a amnésia, então aquele paciente ele não vai lembrar de algumas coisas, ele vai ter uns lapsos de memórias e vai ter a analgesia, né? Que é a sensação de dor reduzida ou eliminada por completo. Tem o do relaxamento muscular, que vai facilitar o controle das vias respiratórias e a intubação endotraqueal, e bloqueio de resposta neurohumorais ao estresse anestésico anticirúrgicos. Reflexos homeostases normais também são suprimidos. Então acontece muita coisa na anestesia geral, entendeu? Pode ser afetado hemodinamicamente e também pode ser afetado no nosso sistema ventilatório, né? Mas como assim? Quando eu falo hemodinamicamente, eu falo aqui, pronto. É que durante essa anestesia geral pode acontecer da pressão arterial ela reduzir, né? O sistema nervoso ele está bloqueado, ele não sabe o que está acontecendo ali, então ele meio que relaxa. Então a pressão arterial ela é reduzida durante a indução, lá durante a cirurgia, e também é reduzida com isso o nosso sistema de ventilação, o nosso sistema respiratório, né? Que, como diz aqui, deve ser assistido ou controlado durante a cirurgia, né?
Então sempre ali tem a bomba de oxigênio para ser colocada, desculpa, naquele paciente durante todo o procedimento. Aqui tem alguns tipos desses anestésicos gerais, que é o Propofol, que é o mais conhecido que tem, e o isoflurano, que também é outro anestésico bem conhecido. Agora a gente tem aqui as doenças neurodegenerativas, que também afetam o nosso sistema nervoso, né? Que essas doenças, ela é um resultado da morte das células, né? As células vão morrendo, então algumas células que é responsável por alguns fatores do nosso organismo vão morrendo e não tem outras para ocupar o lugar delas. Aí acontecem essas doenças neurodegenerativas. Como exemplo, o Alzheimer, o Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, né, que é a ELA, e a doença de Huntington, né? Então, o que causa essas doenças? Tem muita coisa em comum, hein? Inclui problemas de memória, que vai do Alzheimer, né? Dificuldade de movimentos e tremores, que vai do Parkinson. Alteração do humor e comportamento, também vai do Parkinson. E a doença de Huntington, entre outros, né? Aí, eu coloquei alguns fármacos no tratamento das principais doenças, que é o Alzheimer. Coloquei aí os 3 fármacos, onde fala que é para tratar sintomas leves ou moderados. Só que aqui eu gosto de colocar esse aqui, o galantamina, que ajuda a retardar a progressão dos sintomas, que aqui já fala muita coisa, então eu gosto de lembrar somente dele. Se for para lembrar de algum fármaco que vai tratar a doença de Alzheimer. Eu coloquei a de Parkinson também, né? Aqui, que é o levodopa, que é conhecido como Prolopa, né? Nas farmácias, que ela é convertida em dopamina no cérebro. Então, alguém que sofre de Parkinson, ele também pode ser alguém depressivo, pode ser alguém ansioso, né? E o Parkinson vai fazer o que? Ele vai, além de causar os tremores nas mãos, pode ser tremores na cabeça, ele vai causar também o enrijecimento dos músculos, das articulações. Então, quem sofre de Parkinson, além de sofrer com esses tremores, eles vai sofrer também com muita dor no corpo, né? Muita dor no corpo, como se fosse fibromialgia. E fora a ansiedade também, né? Mas falando em ansiedade, a gente tem os ansiolíticos, que também vão atuar no sistema nervoso central, como eu falei no início da aula, né? Que muitos desses medicamentos atuam no sistema nervoso central. E o que é que ele faz? Ele vai diminuir a tensão, a inquietude, né? Aquela perninha fica balançando durante a aula, os níveis de estresses, né? E pra quê? Pra gente se sentir mais tranquilo, mais relaxada, pra ir tacar a nossa vida pra frente, né? Sem se preocupar com a prova. É assim, né? Então, para que esses ansiolíticos são indicados? Eles são indicados no transtorno de ansiedade, medo intenso, que no caso síndrome do pânico, né, insônia, preocupação excessiva, que eu sei que vocês estão preocupados para essas provas aí, mas vai dar tudo certo, gente. Só ter calma e vai dar tudo certo. Os efeitos colaterais são os mesmos dos psicotrópicos também, né? Sonolência, que é sedação, tem tontura, confusão, dificuldade de concentração. Os efeitos podem também dobrar os sintomas daquela doença, no caso do quem tem TAG, pode dobrar também, né? E a gente tem a classe mais importante desses ansiolíticos, né? Que são os benzodiazepínicos, né? Que são os mais utilizados, que ele vai agir diretamente no neurotransmissor, e vai ser responsável por dar aquele efeito tranquilizante, aquele efeito relaxante, né? Geralmente, quando alguém recebe uma notícia de morte, aí lá vai logo no que? Já vai no clonazepam para dar aquela pessoa, para ela ficar tranquila, para ela ficar mais calma, né? Eu coloquei aqui alguns, eu coloquei diazepam. E o que é que ele faz? Diazepam, ele vai causar uma sedação, um relaxamento muscular, ele é um ansiolítico, né? Anticonvulsionante. É indicado para quê? Transtorno de ansiedade, insônia, epilepsia. Coloquei tudo aqui para vocês, né? Clonazepam, que eu falei agora, é um anticonvulsionante, relaxante muscular, indicado para epilepsia, transtorno de ansiedade, síndrome das pernas inquietas, aí é vocês que ficam com as pernas balançando na aula, chata. Então coloquei alguns aqui pra gente pegar, se sentir melhor. Eu me sinto melhor com clonazepam porque eu já conheço, já sei como funciona.
o alprazolam, o midazolam. Então tem 5 exemplos aqui. E tem os hipnóticos, né? Esses hipnóticos também são ansiolíticos. Eles podem ser benzodiazepínicos ou não. E ele vai induzir o que? Ele vai induzir um estado de hipnose. Ele vai focar mais no tratamento da insônia, né? A gente pode dar um exemplo de um aqui, é o Zolpidem. O Zolpidem é um hipnótico não benzodiazepínico. A gente também tem aqui os antiepiléticos e anticonvulsionantes, né? Vai atuar também no sistema nervoso também. Também vai atuar no nosso cérebro em condições neurológicas. Aqui, como eu falei, vai atuar no sistema nervoso central. Então muito desses medicamentos vai atuar no sistema nervoso central. E eu coloquei alguns fármacos que eu citei até ontem, não foi sobre esse valproato e fenoteína, só que eu falei mais sobre ele, né? E cadê o outro? Pregabalina, que eu esqueci ontem, mas eu lembrei hoje. Pregabalina, ele é tratado também em dores crônicas como um efeito da fibromialgia. Quem tem fibromialgia vai usar muito ele, né? Então a gente está falando de epilepsia e anticonvulsionantes, mas a gente tem medicamentos que servem para outras coisas. A pregabalina, né, para fibromialgia. O valproato vai servir para humor, vai regular o humor. Ele vai tirar pensamentos suicidas de quem tem ansiedade. Então a gente tem medicamentos que são para epilepsia e para quem sofre de convulsão, que servem para outras coisas também. Eu coloquei aqui alguns anticonvulsionantes, né? Que eles podem ser prescritos para quem sofre de bipolar, enxaqueca. Hoje também enxaqueca é tratado com medicamentos controlados. Neuropatia e distúrbios do sono, né? Aqui os nomes comerciais, valproato, que é o ácido valproico, né? E a pregabalina, como eu falei. Vocês lembrando desses dois aqui já está tranquilo também. E a gente está perto de finalizar aqui, que para mim é o melhor assunto que tem, é os anti-inflamatórios. Também são os mais conhecidos, né? A gente tem os anti-inflamatórios não esteroides ou não esteroidais, que é conhecido como os AINES, né? Então ele é uma classe de medicamento que vai atuar o quê? Vai atuar naquele processo inflamatório do organismo, né? Ele vai ser o quê? Vai ser ficar dores leves, moderadas de intensidades, inflamações e principalmente nível osteoarticular. Então onde tem articulações, principalmente as inflamações nas articulações, esses medicamentos vão ser utilizados. E ele tem os 3 efeitos básicos. Então, um anti-inflamatório, para você vai ter ideia, ele vai ter um analgésico junto também. Então, ele pode ser antipirético, né, que vai reduzir a febre. Então, vai reduzir a febre. Tem o analgésico, que vai combater a dor. E um anti-inflamatório, que vai diminuir a inflamação. Lembrando que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são sistemáticos. Como sistemáticos? Ele não vai curar a causa da doença. Ele vai diminuir, vai ajudar a aliviar. Tipo, quem tá com febre, aí toma um paracetamol, a febre vai diminuir, mas a febre pode voltar, né? Mas ela diminui, mas não vai tirar o causador da febre, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, entendeu? Dente inflamado, aí usa o que? Geralmente mesolida, ibuprofeno. Então vai diminuir a inflamação, vai diminuir aquela sensação de dor, mas não vai ir atrás do causador daquela dor, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, a diclofenaco, ibuprofeno e o AAS, que é o acetil salicílico, né? Como eu falei aqui, como eu falei sistemáticos, né, sintomáticos, né? Que ele não vai tratar geralmente a doença. Aqui eu coloquei as indicações dos AINES, né? Os AINES são indicados para artrite reumatoide, gota, enxaqueca, cálculo renal, traumas, controle da dor do pós-operatório. Então a gente tem inúmeras ocasiões em que os AINES eles podem ser indicados.